Vamos lá. Eu queria iniciar lendo um texto com os irmãos. Vai estar aparecendo ali para vocês. Que se encontra no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 4, versículos de 35 a 41. Marcos, capítulo de número 4, versículos de 35 a 41. Amém? E vai dizendo assim. 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez nessa noite, Senhor, por aqui estarmos na tua casa. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de te louvar aqui neste lugar, oportunidade de te engrandecer, oportunidade, Pai querido, de dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, Pai. Agora, Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai, aqui nessa noite, que a Tua palavra, Pai, encontre, Senhor, um lugar, Senhor, dentro de nós, Pai, e que nós possamos, Pai querido, ser cada vez mais cheios da Tua palavra, Senhor, ser mais cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai, e que cada um dos irmãos que aqui estão acompanhando pela internet, Senhor, possam ser, Pai querido, cheios de Ti, Pai, e que possam, Senhor, dizer maravilhas a Teu respeito, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós te pedimos nessa noite, e te engrandecemos e agradecemos. Amém. Amém? Essa passagem, irmãos, que a gente acabou de ler aqui, é uma passagem bem conhecida, que fala a respeito ali de Jesus quando ele acalma ali a tempestade. E quando eu me deparo com essa passagem, com essa palavra ali no livro de Marcos, eu vejo que Jesus, quando ele fala ali com os discípulos ali no finalzinho, quando a gente terminou de ler: por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Aqueles discípulos andavam com Jesus, eles viam maravilhas de Jesus, eles ouviam os ensinamentos de Jesus, mas mesmo assim tinham momentos de indecisão, momentos de talvez não sabiam o que estava acontecendo e não tinham para onde recorrer a não ser chamar Jesus, no caso ali que estava dormindo. Então eles dizem: o Senhor não se importa com que a gente morra? Mas essa palavra é muito interessante. Vocês ainda não têm fé? E a partir desse texto, eu queria estar vendo com vocês hoje um tema que diz: para onde olhar? É bem bacana essa imagem, que é um rapazinho olhando para cima, no meio do nada. E essa pergunta nós fazemos para dentro de nós: para onde olhar? Para onde nós temos que olhar? Para onde nós temos olhado? Quando nós vemos tempestades, quando nós nos apavoramos, ou então quando nós buscamos algo em nossa vida, para onde a gente está olhando? Para onde a gente está seguindo? Quais os caminhos que têm sido colocados diante de nós e quais escolhas nós estamos fazendo? E quando eu penso nisso, para onde olhar, eu paro e reflito sobre a seguinte frase: o que realmente nós estamos focando de principal em nossas vidas?
Porque essa é uma pergunta importante para a gente saber para onde a gente está olhando e para onde a gente está indo. No que nós estamos focando? Nós vemos histórias na palavra de Deus que dizem que homens usados por Deus, tementes a Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, muitas das vezes eles focavam na situação errada, focavam na coisa que estava errada. Ao invés de pararem, analisarem e focarem em Deus, não, eles paravam, olhavam para si, ou tinham medo, ou então acreditavam em suas próprias forças e perdiam o foco, perdiam a direção, perdiam ali para onde eles estavam olhando. E um desses homens foi Moisés. No livro de Êxodo, no capítulo de número 3, versículos 10 e 11, vai dizendo assim: Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Nós vemos aqui Moisés criando barreiras, irmãos. E o primeiro ponto que eu quero falar é que quando nós perdemos o foco de onde nós olhamos, nós criamos barreiras. E essas barreiras, elas podem atrapalhar os propósitos de Deus para nossas vidas. Deus chega a Moisés e fala: olha, eu quero usar você para libertar o seu povo. Mas ele fala: mas quem sou eu? É igual aquela frase que o pessoal usa, né? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Mas Deus fala a Moisés: não, mas eu vou estar contigo, eu vou te guiar. Mais à frente Moisés continua, no versículo 13 ele vai falando assim, ó: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Mesmo assim, Deus dando provas a ele que estaria com ele, ele pega assim: tá bom, mas eu vou lá, vou falar tudo que você falou, mas eles vão falar assim: não, mas que Deus que te mandou? E mesmo assim Deus vai lá e continua falando com ele: não, fala que é o Deus dos seus antepassados, o Deus que criou tudo, aquele que está com vocês desde sempre. E mesmo assim ele continua buscando barreiras. No capítulo 4, verso 1 ele diz: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? E ele continua colocando barreiras. No versículo 10: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. E ele vai colocando barreiras. E a última barreira que ele impõe a Deus, ele diz, no versículo 13 do capítulo 4: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. A palavra de Deus fala ali então que Deus ele pegou e deu um basta. Ele se ira ali e fala assim: ó, não tem seu irmão? Chega no seu irmão, fala com ele que ele vai te ajudar. E muitas das vezes nós colocamos tantas barreiras, colocamos tantas coisas, que nós paramos de focar e paramos de olhar para aquilo que realmente importa, para aquele que realmente vai estar ali conosco, que é Deus. E essas barreiras, com o passar do tempo, elas vão se tornando tão grandes, que se torna cada vez mais difícil que a gente pega e passe por elas. Então, quando nós vemos aqui Moisés criando barreiras, quando nós vemos aqui Moisés colocando empecilhos para que ele não fizesse aquilo que Deus disse para ele fazer, nós vemos que Deus mesmo assim o encorajava, o dava solução e lhe ensinava por onde andar, quais caminhos andar e quem estaria junto para poder ajudá-lo. Quando nós colocamos barreiras em nossas vidas, Deus ele ainda não desiste de nós. Ele ainda coloca pessoas ao nosso lado. Ele ainda coloca atalhos ao nosso lado, não atalhos para poder transpor, mas atalhos para que a gente enxergue que aquilo que nós estamos fazendo, as coisas que estamos colocando diante disso, tem nos atrapalhado.
E Deus ele vai fazendo isso. Mas chega um determinado momento que as barreiras, nós vemos que as barreiras elas são passadas. E o que acaba tomando conta de nós acaba sendo o medo. E o medo é um dos fatores também que nos atrapalha a termos o nosso foco. Nos atrapalha porque nós ficamos sem saber onde olhar. O medo ele nos deixa cego de uma certa forma, que nós perdemos até a confiança naquilo que nós fazemos. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo de número 19, versículos 3 e 4, vai estar dizendo assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. O medo ele pode causar na gente um apavoramento tão grande, algo tão fora de controle, que assim como aconteceu aqui com Elias, ele pediu a morte por conta do medo que ele sentia. Pensa bem, irmãos, Elias acabava de fazer ali no capítulo 18, se os irmãos forem passar um pouco mais para trás para poder entender, Elias havia orado sobre o altar, desafiando ali os profetas ali de Baal, jogando água sobre ali a oferta que ele daria a Deus, e orou para que Deus descesse fogo dos céus. E aquele fogo, a palavra de Deus vai falando que secou toda a água e consumiu toda a oferta. E os profetas de Baal que ali estavam, eles não conseguiram fazer isso, que havia sido um desafio que Elias tinha feito a eles, para demonstrar para o povo quem era o verdadeiro Deus. A pessoa, ela faz parte de algo tão grande que Deus acabou de fazer. E por uma palavra que ele recebe de Jezabel, que iria atrás dele e iria matá-lo, ele então foge. E a palavra de Deus vai falando que ele tem medo e chega a pedir a morte a Deus. O medo, ele nos cega. E nós esquecemos de olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E ver tudo aquilo que Deus já fez através de nós ou então por nós. E deixamos então de olhar para Cristo e passamos a olhar as coisas que estão à nossa volta e nos deixam amedrontados. Então, para onde que nós devemos olhar? Salmo 121, versos 1 e 12 diz: Levanto meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui o salmista ele vai dizendo que o lugar onde nós temos que olhar, para onde nós temos que focar, é para o nosso Deus. O lugar onde nós temos que estar sempre focados e não desviar nem para um lado nem para o outro, independente das coisas que venham sobre as nossas vidas, é exatamente no nosso Deus. Como nós cantamos aqui, que não há lugar melhor do que estar aos pés do nosso Deus. E estando aos pés do nosso Deus, nós conseguimos focar e olhar exatamente para Ele. Porque quando nós olhamos para Ele e nós entregamos tudo o que temos a Ele, Ele é aquele que resolve as nossas coisas. Ele é aquele que resolve as nossas lutas. Ele é aquele que cuida das nossas vitórias. Ele é aquele que guia os nossos passos. Ele é aquele que nos ajuda em circunstâncias inimagináveis, mas é Ele que nos ajuda. É Ele que vai estar conosco todos os momentos. E existem 3 sentidos que eu anotei aqui para estar compartilhando com os irmãos, que causam em nós quando nós paramos e olhamos para Deus. O primeiro dele é a atitude.
quando nós olhamos para Deus, nós passamos a ter atitude. E que atitude é essa? A atitude de dizer: eu não estou sozinho, Deus está comigo. A atitude de fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para poder realizar. Se Deus colocou diante de mim, é porque Ele sabe que eu posso e eu consigo fazer, porque Ele vai estar junto comigo para realizar. A atitude é essa que nós vemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 45, que diz: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é quem você desafiou. Assim como Davi teve a atitude de olhar aquele filisteu, de olhar aquele gigante e dizer a ele: quem é você para desafiar o meu Deus? Quem é você para desafiar o Senhor dos Senhores? Eu vou contra você em nome do meu Deus, e eu sei que Ele vai estar comigo, porque Ele vai me ajudar a te derrotar. E quando os gigantes se levantam em nossas vidas, nós temos que ter a atitude de olhar para eles e falar: aqui não, a minha casa não, a minha família não, os meus filhos não, porque eu sirvo um Deus que é capaz de derrubar gigantes. E nós temos que adorar esse Deus, porque Ele nos dá a atitude suficiente para que a gente consiga caminhar, pelejar e não cairmos, e não ficarmos derrotados. Esse é o Deus a quem nós adoramos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que nos dá atitude para mudar situações. E com a atitude nós temos a esperança. E a esperança, ela trabalha dentro de nós como algo que vai se fortalecendo cada vez mais. Quando eu vejo a história de Abraão, quando Jesus pede a ele o sacrifício de seu filho Isaque, eu enxergo ali um homem que tinha uma esperança tão grande no seu coração, que o seu único filho, o filho da sua velhice, com sua esposa, Deus pede a ele a única coisa que Deus já havia prometido a ele, até então. E ele pega o seu filho, pega seus servos e começa a caminhar em direção ao local do sacrifício. A um certo momento deixa seus servos e começa a caminhar somente com seu filho. E seu filho vira para ele e fala assim: pai, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Lá em Gênesis 22, 7 e 8 vai dizendo: Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. A esperança de Abraão era tão grande que ele chega a dizer para o seu filho que Deus irá providenciar o holocausto. Deus irá providenciar o sacrifício. Mas Deus não havia dito para ele que queria que ele sacrificasse seu próprio filho? Mas ele ainda tinha esperança que quando fosse ali, pelo menos no último momento, Deus agiria em seu favor. Ele teve a atitude de obedecer ao Senhor e agiu com esperança, porque sabia o que Deus poderia fazer. E como nós sabemos, a palavra de Deus vai dizendo que chegaram no local, quando tudo estava pronto, com seu filho amarrado. Quando ele pega ali o punhal, a faca, Deus fala: Abraão. E quando ele olha, o cordeiro estava amarrado ali do lado para ser sacrificado. A esperança, ela não se vai quando nós confiamos em Deus. A esperança, ela não se vai quando nós temos a atitude de fazer tudo aquilo que nosso Deus, Ele determina que nós façamos.
E depois da esperança nós temos a confiança. Confiar em Deus, se entregar a Deus, trabalhar como se nós estivéssemos despreocupados, isso é algo que poucas pessoas conseguem fazer. Totalmente. Eu falo por mim mesmo. Quantas e quantas vezes nós acreditamos, nós até agimos, esperamos, mas quando nós temos que confiar verdadeiramente, a gente tenta dar uma mãozinha, a gente tenta fazer alguma coisa e às vezes a gente esquece que o Deus que prometeu, Ele não falha. E Ele sempre cumpre com aquilo que Ele promete. Eu vejo isso Davi dizendo no Salmo 23, versos 1 e 2, quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Essa confiança que Davi ele diz que tem ali no Senhor, eu fui buscar saber em relação a exatamente o que ele quis dizer com isso. Tem um estudo que fala que os pastores no deserto, para que eles levem as ovelhas a águas tranquilas, a se alimentarem, a estarem em lugares calmos com sombra, eles têm que sair do seu lugar de repouso, ainda pela madrugada, andar boa parte do dia pelo deserto escaldante, até então encontrar bolsões de águas, oásis, lugares verdes com águas calmas, águas tranquilas. E as ovelhas ali, o que elas fazem é seguir o seu pastor, porque é o que elas fazem. Então quando ele fala que em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, essa confiança de que o nosso pastor, o nosso Deus, Ele vai nos levar a lugares calmos, a lugares tranquilos, a lugares em onde nós iremos nos revigorar, aumentar o nosso vigor, nos termos mais forças. Esse lugar ele existe. E é o nosso Deus que nos leva a esse lugar. E exercer essa confiança é como ser uma ovelha. O pastor ele vem, conduz, e a ovelha ela vai seguindo. A ovelha ela vai andando. Por mais que a ovelha seja desobediente, o pastor vem e a corrige, para que ela volte a andar no caminho correto. Mas a confiança dela, que ela vai chegar em um lugar onde ela vai repousar tranquilamente, essa confiança ela existe. E essa confiança nós temos que ter. E essa confiança ela tem que ser exercida em nossas vidas. Quando eu iniciei a minha vida ministerial, vamos dizer assim, comecei como obreiro, ficava na porta da igreja, e eu nunca tive pretensão, mas sempre soube daquilo que Deus colocou no meu coração, de um dia chegar e falar assim: não, Bruno vai ser pastor, né? Eu nunca tive essa pretensão na vida, não, eu quero ser pastor porque não. Mas Deus sempre teve essa chama no meu coração. Eu sempre senti essa chama no meu coração. E as coisas foram acontecendo de uma maneira que até eu costumo dizer quando converso com a Val, quando converso com alguém, mesmo sem perceber, a gente via Deus agindo na minha vida, trabalhando. Nós éramos de uma igreja muito tradicional, quando eu iniciei a minha vida ministerial em Manaus. E depois a gente se mudou. Quando a gente se mudou, eu pedi uma carta de mudança na época para o dirigente, porque a gente indo para outro lugar, não era costume da igreja, carta de mudança, então eu vou pedir uma carta de mudança. Daí ele disse para mim, falou assim: não, para você não vai ter carta de mudança não. Se quiser eu faço uma carta falando que vocês eram membros aqui da igreja e tal, mas que você trabalhava aqui, fazia isso, fazia aquilo, isso aí eu não vou colocar não. Eu falei: não tem problema. Fomos para outro estado, para a cidade de Guajará-Mirim.
Chegando lá, nós fomos para uma igreja tradicional, mas nem tanto. Tradicional, mas nem tanto. Mas amém, glória a Deus. Os irmãos lá sempre foram uma bênção, são uma bênção. E chegando lá, eu cheguei a comentar com a Val algumas vezes lá, falei assim, puxa vida, se Deus realmente tem algo na minha vida pro meu ministério, poxa, a gente vai ter que começar tudo de novo. Pensava. Tudo aquilo que a gente já passou, a gente vai passar de novo, se sujeitar a algumas coisas que a gente se sujeitou. Mas aquilo era Deus trabalhando na nossa vida e sem pretensão nenhuma. Lá na igreja, sem querer, eu já comecei a ajudar os irmãos na porta. Daqui a pouco eu já comecei a ajudar os irmãos dando aula na escola bíblica dominical. E conforme o tempo foi passando, Deus foi nos honrando. Fui consagrado diácono, depois fui presbítero, né? E até o momento que nós viemos embora para cá. Voltamos aqui para a nossa terra natal. E chegando aqui, Deus já havia falado comigo que Ele tinha um ministério pastoral como algo verdadeiro na minha vida. Mas mesmo assim, eu impunha barreiras para que isso acontecesse. Como a gente acabou falando aqui. Eu impunha barreiras. Eu tinha em torno de 25, 26 anos, quando Deus começou a falar mais fortemente a respeito disso. E eu comecei a falar, poxa, eu sou muito novo. Não sei se eu estou preparado para tamanha responsabilidade. E Deus falando comigo. E eu falava, não, agora não, é cedo demais. Não, espera mais um pouco. E junto com as barreiras vinha o medo também. O medo de falhar. O medo de não dar conta. Porque querendo ou não, é uma responsabilidade que é imposta sobre a vida da pessoa, que a partir do momento em que ela se dispõe a isso, ela abre mão de muitas coisas. Igual eu estava conversando com o Anderley. Ela abre mão de muitas coisas. Quando se dispõe a fazer algo para Deus. E eu tinha muito medo disso. Até o momento que Deus ele chegou e falou assim, não, agora é o momento, agora é a hora, e agora eu tenho algo especial para a sua vida. Então fui consagrado pastor. Isso tem em torno de 5, vai fazer 6 anos. É também 2022. E uma palavra que sempre falou no meu coração, e que sempre disse assim, olha, você não pode, como eu dizia, eu não posso. Mas eu confio que o Senhor se colocou isso na minha mão, porque o Senhor vai me ajudar. Eu tenho a esperança de que todas as coisas que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, não é para que eu me engrandeça, mas sim para que o seu nome seja glorificado. E uma palavra que sempre falou no meu coração está no livro de Salmo, de número 119, verso 105. Que vai dizendo, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Então não adianta nós criarmos barreiras, não adianta nós termos medo, criarmos dificuldade, nós darmos desculpas, sendo que a palavra de Deus ela não vai nos orientar, a palavra de Deus ela vai nos guiar. E quando nós nos deixamos ser guiados pela palavra de Deus, nós então sabemos para onde olhar. Como disse o salmista, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O nosso socorro ele vem do Senhor. É para Ele que nós temos que olhar. É para Ele que a nossa vida tem que ser direcionada. É para Ele que nós temos que derramar todos os nossos desejos, todos os nossos anseios. É para Ele. E as barreiras, as dificuldades, os medos que vêm ao nosso encontro,
Ele nos ajuda a superá-los, nos dando atitudes, nos dando confiança, para que junto dele nós possamos ser guiados pelo seu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia em todos os momentos de nossas vidas. Todos os momentos de nossas vidas. No início nós lemos a mensagem que falava sobre Jesus ali no mar, acalmando a tempestade. Existiam barreiras, existiam. Era noite, chovia, ventos fortes, fizeram com que os discípulos sentissem medo. Mas a palavra de Deus, ela foi falando que Jesus estava na popa. Alguém lembrou que Jesus ali estava. E teve a atitude de ir atrás dele. Quando um foi, os outros também foram. E essa atitude, ela causou uma esperança ali na vida daqueles discípulos. Porque até então eles achavam que iriam morrer. Mas ao lembrarem de Jesus, o chamaram e tinham esperança que ele iria fazer alguma coisa. E quando Jesus ora e diz para que o mar e o vento se acalmem, eles confiaram e ficaram até abismados com o que viram, a ponto de dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, ele está no nosso barco sempre. Às vezes a gente está na proa, lá na frente, a gente está olhando lá para frente, mas a gente esquece que o nosso barco, ele tem compartimentos. Ele tem a parte de trás, ele tem a parte de baixo. E quando Jesus, ele entra na nossa vida, às vezes nós podemos esquecer que ele está ali, mas ele está ali. Basta apenas que a gente lembre e tenha a atitude de falar com ele: Senhor, acorda. Sendo que quem está dormindo é a gente. Senhor, me ajuda. A atitude de olharmos e saber para onde olharmos, ela gera algo impressionante em nossas vidas. Que nós podemos dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Senhor, que só Ele tem o poder de fazer tudo quanto é coisa, tudo quanto é circunstância se acalmar, de parar, para que a gente continue prosseguindo as nossas vidas. Amém? E assim, eles tiveram a esperança de confiar em nosso Deus. Que essa esperança, ela possa encontrar lugar no nosso coração. E que nós possamos dizer: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio que o Senhor é capaz de realizar coisas grandes. Quantas e quantas vezes nós perdemos chance, perdemos oportunidade de dizer a Deus: Senhor, olha aqui para mim um pouco. Senhor, toma conta do meu barco, toma conta da minha vida. Eu já cansei de perder oportunidades, irmãos. Eu já cansei de perder momentos em que muitas das vezes era só eu clamar ao Senhor, era só eu pedir a Ele. Mas ao invés disso, eu esquecia que Ele estava no meu barco. Eu esquecia para onde olhar. Que nós possamos olhar para Deus nessa noite
para que tenhamos a chance de prosseguir a nossa caminhada. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos estar adorando o nosso Deus.